Bom, vamos trocar essa ideia agora aqui sobre o álbum do FBC, mano, que já passou um tempo, a gente já conseguiu entender melhor as ideias, né? Já passou aí, acredito que um mês de lançamento do álbum. E eu queria trazer esse álbum aqui porque ele é um álbum político também, né, mano? Acima de qualquer música, ele tem um posicionamento político muito claro. E eu gosto de entender as ideias ao longo do tempo, conforme eu vou escutando, né, cada obra. Dificilmente eu consigo entender todas as ideias de um álbum assim que ele sai, né? Eu vou ouvindo faixa a faixa ali, dificilmente eu consigo entender todas as ideias. Eu gosto de ouvir várias e várias vezes, porque às vezes eu posso ter uma interpretação errada ou posso sentir algo diferente da vez anterior que eu ouvi. Então vamos lá, mano, começando por Cabana Terminal aqui, né? Ele é um som que é uma clara referência aos raps dos anos 90, tem bastante inspiração aqui do RPW, do Tan Clan, talvez até um Public Enemy ali, né? Entre outros nomes do rap dessa época. E eu vi alguns comentários do pessoal comparando esse som aqui também com o stand-up do Damian Marley. E assim, confesso que eu não achei tão parecido, né? Em questão do beat, eu não sei se foi por questão da parte do beat ou do flow, mas não achei tão parecido assim. Dá pra lembrar um pouquinho sim, mas não é algo que a gente já aponta de cara ali e fala, não, tem uma referência aqui. Ele citou a Cabana aqui também, né, mano, que ele já citou em outro álbum dele, que foi o Baile, e aqui a gente já começa entendendo que ele vai falando da localidade dele, né, mano, da região dele ali, da quebrada, como que é, como que não é as coisas. E o tema mais recorrente que a gente vai ver aqui ao longo do álbum é luta de classes, posicionamentos políticos mais voltados à esquerda comunista, que particularmente eu acho que é o campo que o rap mais se encaixa ali, né, mano? Apesar de que sempre vai ter um e outro que vai falar que o rap não tem lado político, o rap e política não combina, enfim, eu acredito que essas pessoas estão bem erradas nessas afirmações. A gente pode pegar ali desde o começo, da onde o rap nasceu e por que ele nasceu, né? Mas vamos que vamos pro álbum aqui. Essa primeira faixa aqui a gente não vê muito disso, né? Só que esse tema ele vai se desenvolvendo ao longo do álbum, conforme vai passando as faixas. A capa desse som aqui, ele tem bastante referência que ele utilizou como inspiração para compor o álbum todo, né? Principalmente essa faixa que aparece aqui. A gente tem aqui na capa inspirações do Facção Central, tem uma parada ali também do Miles Davis. O que me chamou bastante atenção foi duas referências que ele usou, que foram As Veias Abertas da América Latina, que é um livro muito importante e tem uma baita crítica do Eduardo Galeano aqui, mano. Deixa a recomendação pro pessoal ler aqui também, e vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui também, pra caso você quiser acessar mais fácil aí, mano, quiser adquirir também a cópia física do livro, vai estar aí na descrição, fechou? Outra referência que tem aqui também nessa capa, mano, foi um filme que já tem uns bons anos, né, de existência dele, um filme até tanto quanto antigo, mas a crítica também é bem atual. Se chama Rede de Intrigas. Aí você já começa a perceber que a maioria das referências que ele usou aqui são referências anticapitalistas, né, mano? E tem muito disso nesse álbum. E como eu disse aqui, mano, a faixa Cabana Terminal, ele aborda muito mais temas da regionalidade dele ali, da realidade dele, do que das críticas anticapitalistas, né? Que nem eu falei que ela vai se desenvolvendo ao longo do álbum. Acredito que a gente não tem tanto do que falar, assim, da faixa Cabana Terminal, que é a que abre o álbum, porque ela é bem óbvia, tá ligado? Indo pra próxima faixa aqui, Quem Sabe Onde Está Jimmy Hoffa. Quem sabe aonde está Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa, mano, líder sindical, ele foi bastante influente ali na sua época, né? E o mais louco desse álbum é que, além dele trazer bastante referência do passado, né? O FBC trazer bastante referência do passado, ele foi buscando cada vez mais fazer a gente entender um pouco mais da história também. São nomes que eu não vejo geralmente sendo muito citados assim dentro do rap, né? Jimmy Hoffa, e tem outros nomes que a gente vai ver aqui também que ele cita que não é muito comum, cara. Mostra que, tipo assim, você tem que realmente pesquisar sobre lutas anticapitalistas, sobre o comunismo, pra você entender realmente o que ele tá falando aqui, tá ligado? Eu acredito que tem um documentário também do Jimmy Hoffa aqui na internet, mano, se vocês quiserem pesquisar mais pra se aprofundar. A gente não vai se aprofundar tanto nesse tema aqui, porque é sobre o álbum, né, não sobre as referências que ele traz aqui de uma forma mais aprofundada, mas pesquisem também o documentário do Jimmy Hoffa, mano, pra você que quer se aprofundar aí sobre luta sindical e tudo mais. É muito importante você pesquisar esse documentário dele. Dizem que a morte dele até hoje foi um mistério. A faixa é curtinha, né, tem 1 minuto ali de faixa. O que mais me chamou a atenção realmente foi a referência do Jimmy Hoffa, porque, que nem eu falei aqui, não é muito comum ver dentro do rap o pessoal citando, né? Então pesquisem, mano, fica aí como lição de casa. Próxima faixa, Qual o Som da Sua Arma? Ouve um baile, fuma um beck, faz os beck, aumenta o som. Fuma um beck bom no baile, ouvindo o funk do bom. Nesse som aqui eu percebi que ele faz um flow meio acelerado, né? Em algumas partes da música eu senti um pouco da referência de Das FX, mano. Posso estar muito enganado, posso estar equivocado aqui, mas foi o que eu percebi. E pra mim a melhor rima desse som aqui, mano, meio arrastado, meio raga ali, tá ligado? É onde ele fala:
Fuma um beck ouvindo baile, né? Fuma um beck ouvindo baile, ouvindo os funk do bom. Você está ligado, mano? E tem a dupla citação aqui da palavra baile também, que ele fala de baile de balada mesmo, tá ligado? E o baile do álbum dele. Então, já é a segunda vez que a gente vê aqui sendo citado nesse álbum aqui, Assaltos e Batidas, a referência de outro álbum do FBC também. No final dessa track aqui, eu percebi uma transição de rádio, né, para a próxima faixa, que parece que marca uma outra fase do álbum. E a gente chega aqui na outra faixa, que é a Voz da Revolução. E se até aqui ainda te sobra alguma dúvida sobre o posicionamento político do FBC e dessa nova fase do álbum, essa faixa aqui tá para dividir quem gosta da obra dele, quem entende que a classe trabalhadora precisa se unir e precisa de uma revolução, né? E o outro lado que tá errado, que acha que existe a possibilidade do rap ter algum viés de direita e de extrema direita, apoiar partidos como o MBL, União Brasil, PL e afins. Apesar dessa daqui não ser minha música preferida do álbum, né, de longe ela é a mais escancarada e mais clara nas ideias que ela quer passar. Se tem alguém de direita ainda ouvindo esse álbum, né, ouvindo o álbum da FBC com todas essas críticas aqui, se tem alguma pessoa que é anticomunista, primeiro que essa pessoa, né, tá panguando de tá ouvindo isso, e segundo que eu acho que depois dessa faixa aqui ela não vai ouvir mais, tá ligado? Essa daqui é aquele tipo de faixa que é, mano, é grito em show, tá ligado? É bate-cabeça, a todo momento parece que é um grito de protesto também. Essa daqui parece que é aquela faixa pra fazer a rapaziada se movimentar, mano. Foi proposital que o FBC compôs isso, não é possível. E agora sim eu cheguei aqui na minha faixa preferida do álbum, que é Você Pra Mim É Lucro. Máquina de louco. E pra mim esse som aqui ele já começou com dois pés na porta, né, com o hino da Internacional Comunista e uma fala do filme Os 12 Macacos. Também assistam, mano. Assistam, que é um filme muito foda, tem umas críticas muito absurdas nele. É um filme muito longo pra gente tentar resumir aqui, então FBC deixou mais uma lição de casa aqui pra gente. Pra quem não conhece o filme ainda, assistam. O refrão desse som aqui, mano, ele é uma clara referência ao Baiana System também. Eu vou deixar aqui na edição pra vocês fazer o comparativo, mas na verdade não tem nem o que comparar, né, mano? É uma clara referência ao Baiana System. Máquina de louco. Você pra mim é lucro. Inclusive Baiana System, que pra mim, mano, é um grupo muito à frente do seu tempo. O que a FBC fez aqui, mano, foi juntar vários tipos de inspiração numa crítica só. Eu acho que a riqueza dos detalhes desse som aqui, mano, foi o que eu levei como critério pra escolher como meu som preferido do álbum, né, mano? O beat, que ele praticamente usa um aparelho ali de batimento cardíaco, alguma coisa do tipo, parece que foi essa ideia que ele quis passar, dando a entender que o seu tempo de vida tá acabando, dando a entender que a gente tá morrendo, o capitalismo tá matando aos poucos, tá ligado? As colagens de voz aqui do filme 12 Macacos também, que é uma baita crítica, como eu disse aqui, né, mano? Se eu não me engano, é um filme de 1995, né? E parece muito atual, cara. Enfim, todos os elementos que o FBC usou aqui pra compor esse som, pra trazer essa faixa aqui pra gente, todo o cuidado de passar a mensagem na letra, nas referências, nas colagens e até no beat, mano, as referências que não são faladas, né? Eu acho que isso é o que trouxe o meu favoritismo pra essa faixa aqui. Indo pra próxima faixa, Roubo a Banco, mano. Aqui eu acho que rola outra divisão do álbum também, a gente chega numa terceira transição, né, onde todo esse instrumental, apesar do nome ser autossugestivo, né, que é Rouba Banco, eu senti que levou pra uma exata cena onde a gente consegue imaginar tudo isso. O beat, ele me trouxe algo como, sei lá, mano, um desenho animado de detetive, tá ligado? Como se estivesse, sei lá, mano, passando por uma cena onde tá procurando alguém, como se estivesse armando essa cena mesmo. É praticamente um mix de sentimento ali que veio na minha mente e fica até difícil de explicar. Conforme você vai ouvindo instrumental, a cada hora me trazia um sentimento diferente, assim, né, mano? E fazia muito tempo que eu não via um álbum com uma faixa instrumental. E até essa faixa ser instrumental, propositalmente aqui no álbum, como se marcasse uma transição e também ter uma faixa instrumental, é algo que acontecia bastante nas obras ali dos anos 80 e 90, que tinha essa faixa instrumental no meio do álbum e só, tá ligado? Sem nenhum tipo de rima. Ao mesmo tempo que essa faixa ela traz todo esse sentimento que eu citei aqui, e a todo momento que ele tá fazendo todas essas críticas aqui anticapitalistas, né, mano? Qual que é a instituição principal que a gente tem que criticar, tá ligado? Banco, obviamente. Essa faixa instrumental aqui é praticamente onde o silêncio fala muita coisa, mano. É só você perceber. E também abre interpretação pra várias vertentes aqui, né, mano? A gente chegou agora aqui em Juventude e Atitude, que é uma citação ao disco do Facção Central, que tem o mesmo nome.
É sempre bom ver ele referenciando o rap underground. Essa daqui é mais uma intro mesmo ali de 39 segundos e bora pra próxima faixa. A faixa de número 8, que dá nome a toda essa obra, Saltos e Batidas. Recebem menos de $3 por dia cada, vendendo droga não, de carteira assinada. Aqui a capa do som ela muda um pouco, né? A capa das tracks aqui ela muda um pouco. Tem um personagem vendendo uma água no sinal que combina bastante com a colagem de voz do Brau falando. E se eu não me engano, o FBC já teve uma época na vida onde ele vendia água nas ruas de BH também, né? Tá ligado? No semáforo. Eu também já fui dessa vida assim de vender água no semáforo e, mano, é foda, não é fácil. Os olhares de todas as pessoas que tá ao seu redor, quando você tromba um conhecido, embora seja um trabalho muito digno, você ainda sente aquela vergonha, tá ligado? O medo de como as pessoas vão pensar, mano, até você passar por toda essa fase psicológica aí de não se importar com o comentário das pessoas, ainda assim é muito complicado, mano. No título eu notei um duplo sentido aqui, né, mano? Conversando com a letra, o batidas, que ele incluiu também no título, pode significar além do beat, mas também batida policial. Aos atos de Miqueia, amigos de sexta, que sou meio segunda. Eu senti uma referência aqui, um pouco de The Menos Crime também nessa faixa, né, mano? Não sei porque alguma coisa me lembrou isso. A faixa ele vem com uma observação aqui, principalmente a rapaziada que usa suas paradas, não dá uma satisfação depois, fica devendo, usa umas paradas meio suspeitas e some. Eu acho que deu pra entender muito bem a ideia que ele quis passar aqui nesse som. Tem um ad-lib no meio ali também, que ele fala na parte que... para os amigos de sexta, e tem um... tá ligado? A parte das letras aqui a gente não tem muito que se aprofundar aqui porque a mensagem tá bem clara, né, mano? Ele não deixou nada tão enigmático assim. Então já dá pra gente ir pra próxima faixa, que é a Me Diga Quem Ganha. Me diga quem ganha guerras, drogas, políticos, empresários e policiais. A primeira frase dessa faixa já me pegou bastante porque ela fala aqui, são trabalhadores gerais. E vocês já pararam pra pensar que o registro de auxiliar geral ou qualquer coisa que tenha geral na frente do seu cargo, você nunca vai fazer só aquilo que você foi designado para fazer, você nunca vai fazer aquilo que o seu cargo pede, né? Então, eu acho que o geral na frente de qualquer cargo ali, mano, é uma puta filha da putice que faz você ser praticamente forçado ao desvio de função e não ter como recorrer. E também mostra pra gente um apontamento gigante, mano, que na maioria das comunidades e bairros pobres ali, né, realmente a maioria daqui são trabalhadores gerais. Faz de tudo para sobreviver, trabalha de tudo, agarra qualquer trampo que aparece e é foda, mano. O que é brilhante essa faixa aqui, mano, é as colagens de voz e referência que ele usou do Racionais. Pros fãs de rap aí que passou a vida toda querendo ver uma faixa do Facção Central com Racionais, o FBC uniu isso aí, só que não foi da forma que a gente queria, tá ligado? Fez a vontade de todos os fãs que queria ver essa junção. E as críticas que ele traz aqui nessa faixa também, mano, são apontamentos do cotidiano falando sobre mãe solteira que ganha pouco pra sustentar sua própria família ali. É um problema que parece que é enraizado no Brasil há anos e vai ser difícil da gente resolver isso. Ainda bem que existe programas sociais aí, né, mano, que foram criados pelo governo ao longo do tempo pra dar um respaldo, para dar um suporte para essas pessoas, como Bolsa Família, Auxílio Leite e coisas do tipo aí, que ajudam essas pessoas. E ainda tem gente que é mau caráter e critica a esses tipos de programa, tá ligado? Como se todas as oportunidades fossem dadas de igual para todo mundo. E por fim, mas não menos importante, a última faixa do disco, Cosmologia Corporativa do Sr. Arthur Jansen. É assim que se pronuncia, espero não estar falando errado aqui. Eu particularmente entendi essa faixa como um grito de guerra. Tem diversas citações aqui que o FBC praticamente deixa como lição de casa para quem ainda não conhece, como outras que ele já deixou aqui no álbum também. Por exemplo, ele cita Robespierre, né, o próprio hino da Internacional Comunista também. É a frase que ele fala aqui, já que não temos nada a perder, e pode ser usado como uma adaptação também da frase do livro do Manifesto Comunista, que tá fazendo uma citação de freestyle aqui, mano. Tô fazendo uma citação de freestyle que é: trabalhadores de todos os países se unam, vocês não têm nada a perder além dos seus grilhões. Alguma coisa do tipo. A capa dessa faixa aqui, ela tem toda uma estética, o mundo praticamente sendo comandado pelos bilionários, o peão do xadrez derrubando o rei, todas essas paradas aí, todas essas críticas, mano, além da letra. Tem muita coisa nesse álbum aqui, mano, que eu tô fazendo um resumão gigantesco, tá ligado? Mas eu recomendo que você vá escutar várias e várias vezes pra você entender, para cada faixa. Procura saber aquilo
aquilo que a gente citou aqui, o que o FBC citou também. Vai ver o que as pessoas estão discutindo sobre esse álbum, porque tem muita coisa, mano. Eu só acho que, assim, alguns apontamentos e pequenas críticas aqui, né, mano? Quem sou eu pra fazer crítica a uma obra dessa, mas eu acho que isso tudo aqui caberia num EP, apesar dele ter lançado como álbum mesmo, né, mano? Se ele encurtasse um pouquinho mais, caberia num EP, mas enfim, obra é obra, tá aí, mano, pra ficar eternizado, pra gente continuar apreciando. E o resumo aqui é o seguinte, mano, eu acredito que esse álbum ele tem uma sonoridade nova pro público de rap mais jovem, que não conhece tudo que foi citado aqui, né, que não tá acostumado com esse tipo de sonoridade, não escutava muito o rap das antigas, o rap underground ali. Ele é novo para esse tipo de público e ao mesmo tempo ele não é novo para quem já tem bagagem no rap, para quem escuta muito rap, para quem vem do rap dos anos 90 ali, quem cresceu ouvindo esse tipo de rap dessa época. Então ele não é novo para esse público, mas ainda assim é bem nostálgico, porque resgata, né, mano, sonoridades, estéticas, flows, construção de faixa dessa época aí. Por exemplo, eu costumava ouvir bastante o rap dos anos 90 e pra mim isso aqui não é novo, mas é nostálgico. É muito importante ver que hoje na era do trap, na era do lifestyle do trap e, mano, um monte de vertente que tem aí do rap, vertente do trap, ainda assim o FBC apostou num estilo que para algumas pessoas pode parecer que tá obsoleto, para outras pessoas pode parecer que vive no imaginário de algumas outras pessoas. Outros acham que era a golden era do rap, foi nessa época. Então, assim, ele apostar nesse estilo, nessa estética toda aqui, na forma de construir essas faixas, foi muito importante, mano, pra gente entender também o quão crítico era o rap dessa época. Pra quem acompanha o FBC, não é novidade a posição política dele, só que aparentemente nesse álbum aqui ele fez pra não deixar mais dúvida nenhuma, tá ligado? Eu vou deixar meus elogios aqui, meu salve também à produção desse álbum, que ficou impecável. Foi o Coyote, Natan Moraes, o DJ Coast, Pepito, Romano, todos eles aqui, mano, me perdoa se eu esqueci o nome de alguém. E antes que eu me esqueça também, o próprio álbum, o nome do álbum, né, que é Assaltos e Batidas, também é uma referência a Carlos Marighella. E fica aqui também mais uma citação, mais uma leitura pra vocês fazerem aí, né, mano, porque parece que o Marighella, ele tinha um projeto que falava sobre assaltos e batidas. Então já fica aqui a citação das referências pra você da classe trabalhadora entender melhor de que lado que você tá. Eu espero que esse álbum aqui ele tenha bastante alcance, um ótimo alcance, e chegue em pessoas também que precisam se entender como classe social. Esse álbum aqui, ele fica de lição pra gente. Eu espero que ele perpetue muito ainda aqui, porque a gente sabe que esses temas aqui hoje em dia são sensíveis. A briga política no Brasil, o Brasil hoje se encontra de uma forma muito dividida politicamente falando. O comunismo hoje é um tema que está em alta na sociedade. Eu também me identifico com algumas ideias desse campo político, me entendo como classe social trabalhadora, sei de que lado que eu tô, apesar de eu não ter bagagem de leitura e nem ser formado em história como a maioria deles. Enfim, eu sei que de alguma forma se eu parar de trabalhar eu morro de fome. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente sabe como classe trabalhadora, e esse álbum traz pra gente um pouco disso também, né, mano? Um pouco de consciência de classe, entendendo que lado que você tá na luta, entendendo que você precisa se organizar, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. No mais é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido as ideias aqui, que eu consegui passar minha visão sobre o que eu senti desse álbum, as referências que eu entendi aqui também, né? Espero que eu tenha me feito sido interpretado, tá ligado? No mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau.